Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre miomas. Os miomas muitas vezes são assunto de grande preocupação entre as mulheres que desejam engravidar. Para a gente falar sobre esse assunto, eu convidei a doutora Caroline, que vai nos dar um pouquinho mais de informação sobre esses miomas. Olá pessoal, meu nome é Caroline, a Carol para os íntimos. Eu sou ginecologista, especialista em ginecologia da infância e da adolescência e em endoscopia ginecológica, laparoscopia e esteroscopia. E hoje estou aqui a convite da doutora Leila para a gente conversar um pouco sobre miomas. Para começar, Carol, eu queria que você explicasse o que são os miomas, como eles aparecem no útero. Tem gente que confunde às vezes um pouquinho. O mioma está no útero, está no ovário? Explica pra gente onde ele aparece e o que são esses miomas. Bom, pessoal, os miomas são tumores uterinos. Eles aparecem no útero. São tumores, em sua grande maioria, benignos e que têm algumas características específicas de crescimento e de localização no útero de acordo com a forma como eles aparecem. Quando as pacientes estão tentando engravidar e têm mioma, quando elas devem se preocupar? Quando esse mioma é realmente preocupante e pode atrapalhar uma gravidez? Em relação à gravidez, a gente tem duas situações que são importantes para serem avaliadas, né? Os miomas, eles podem aparecer no útero isoladamente, ou seja, um único mioma, ou em grande quantidade, 2, 3, 4 miomas. E além disso, eles podem ter localizações diferentes. Então é muito importante entender que quando a gente tem uma quantidade de miomas muito grande, a gente causa um aumento do volume uterino e, consequentemente, uma deformidade na cavidade. E isso pode, de alguma forma, atrapalhar a gravidez ou gerar uma gravidez e, consequente, uma perda. Então, é importante que a gente avalie a quantidade de miomas, o tamanho desses miomas e a localização deles. Então, como a gente viu, os miomas são tumores uterinos. E quando a gente fala tumor, muita gente associa essa palavra a câncer. Os miomas estão ligados a câncer, Carol? Eles podem virar câncer de alguma forma? Bom, os miomas são tumores benignos, como eu falei anteriormente. Na verdade, o que acontece? O mioma, ele não vira câncer. Existe uma outra entidade que é o leiomiosarcoma, que já aparece no útero como um câncer. Essa entidade é uma entidade muito rara, que também tem origem no útero, assim como os miomas, mas ela é muito mais rara do que o próprio mioma. E nós temos algumas características para avaliar para poder diferenciar isso. Então, por exemplo, miomas que aparecem, não miomas, né? Tumores uterinos que aparecem e que têm um crescimento muito rápido, ou que causam sangramentos muito volumosos, ou que aparecem já no pós-menopausa, e aí não tem muito a ver com a questão gestacional. Nesses casos, a gente precisa pensar em tumores malignos, né, no leiomiosarcoma. Mas o mioma em si, ele não se transforma em maligno. Muitas vezes a gente vê as mulheres relatando que tem muito sangramento e a causa desse sangramento é o mioma. Realmente os sangramentos são sintomas de miomas? E quais outros sintomas a gente pode ter por conta dos miomas? Sim, o sangramento é um sintoma muito importante do mioma. E aí, novamente, a gente tem uma questão com relação ao tamanho dos miomas e com relação à localização deles no útero. Então, assim, quando a gente tem uma quantidade de miomas muito grande e que a gente tem um aumento desse volume uterino global, a gente pode ter um aumento no volume menstrual, sangramentos mais intensos. A gente pode ter sangramento fora do período menstrual, né? Então, aquela mulher que fica sangrando 15, 20, 30 dias direto, sem ter essa questão do ciclo. E, além disso, a gente tem outros sintomas que podem advir dos miomas. Por exemplo, quando a gente tem um volume uterino muito grande devido aos miomas, a mulher pode sentir peso pélvico, dor pélvica, você pode ter compressão de outros órgãos que ficam próximos ao útero, como a bexiga e o intestino, e aí acaba tendo alguma alteração, por exemplo, no hábito intestinal, né? Mulheres que ficam muito constipadas, ou com alterações também na micção, né? na urina, com dificuldade de segurar a urina, porque o mioma pressiona, né? a bexiga.
Isso tem a ver um pouco com as relações anatômicas, né? O útero ele fica entre a bexiga e o reto. Então a gente pode ter tanto sintomas urinários quanto intestinais. Aumento do volume abdominal quando a gente tem um útero muito volumoso, enfim, e outras complicações advindas desse crescimento, né? Então isso também tem a ver com o tamanho dos miomas e com a localização deles, como eu já falei. Então, para fazer o diagnóstico dessas lesões, quais são os exames que a gente pode recorrer? O diagnóstico do mioma, ele é relativamente simples, né? Um exame ginecológico bem feito pode identificar algum mioma através do toque vaginal. A gente pode sentir um aumento no volume uterino e as nodulações na parede do útero. Então, a gente pode fazer esse diagnóstico clinicamente. E aí a confirmação pode vir com exames simples, como por exemplo um ultrassom transvaginal, né? Ele consegue identificar de forma muito simples a presença dos miomas e também a sua localização. Dependendo do caso, quando a gente tem uma questão cirúrgica, uma proposta cirúrgica, quando a gente quer avaliar a complexidade da posição desses miomas no útero, a gente pode lançar mão, por exemplo, da ressonância magnética. A ressonância magnética traz pra gente uma imagem muito fiel da posição dos miomas em relação à totalidade do útero, e também para uma possível programação cirúrgica é bastante interessante, porque você consegue identificar o limite entre aquilo que é mioma e aquilo que é útero saudável, trazendo um conforto maior no momento cirúrgico. Explica pra gente um pouquinho sobre a localização desses miomas, que é a maior preocupação da gente na reprodução assistida. São os miomas que a gente chama de submucosos. Explica pra gente o que é isso e que tipo de tratamento a gente pode recorrer para as mulheres que apresentam esse tipo de lesão e como a reprodução assistida pode ajudá-las. Bom, nas perguntas anteriores eu falei um pouco sobre a questão localização, mas a gente não conversou bem sobre isso. Essa é uma questão muito importante. Nós temos no útero 3 camadas, basicamente. A camada mais interna do útero é o endométrio. Inclusive, a gente tem alguns vídeos aqui sobre endométrio e é bem bacana essa discussão sobre endométrio. O endométrio é a parte que menstrua, né? É um tecido dinâmico que se prolifera e se descama na menstruação. O miométrio é a parede do útero. Ela é composta de fibras musculares. É daí que os miomas vêm, dessa parede, né? E a parte externa do útero, que é a serosa uterina, é como se fosse uma capinha que fica em volta do útero ali, protegendo ele. Então, o mioma, ele parte da parede, ele parte da camada muscular do útero, na grande maioria dos casos. Só que, dependendo do crescimento que ele tem, ele pode se projetar para a face interna do útero ou se projetar para a face externa do útero. Então, às vezes, a gente tem um mioma que a gente considera pequeno, por exemplo, 1 centímetro, 1,5 centímetros, só que ele está se projetando para dentro da cavidade uterina. E aí a gente tem um problema, porque dentro da cavidade uterina é onde a gente vai ter a implantação do futuro embrião, né? Do futuro feto. Então, a gente precisa que essa cavidade esteja completamente íntegra para receber esse embrião, seja por métodos de reprodução assistida ou seja por uma gravidez de forma espontânea, né? Então, no caso dos miomas submucosos, além de serem os que mais causam sangramento por conta de compressão do endométrio, que é o tecido mais interno, eles também deformam a cavidade uterina, dificultando a implantação do embrião. Então, nós temos alguns métodos para correção disso, né? Os miomas podem ser corrigidos quando são submucosos, principalmente por esteroscopia. É um método de eleição, é um método padrão ouro. E como que isso é feito? A gente entra com uma câmera por dentro da vagina, no colo do útero e dentro da cavidade uterina. Dentro da cavidade uterina, a gente consegue fazer a ressecção desse mioma que está para dentro, né? Permitindo que a cavidade fique totalmente íntegra novamente. E nesse caso, que a gente deixou a cavidade totalmente íntegra para a gestação, a gente também precisa avaliar os miomas que estão na parede. Porque muitas vezes um mioma que não está totalmente para dentro da cavidade, mas ele está na parede e é muito grande, ele acaba deformando a cavidade por compressão. Aí não é que ele esteja dentro do útero.
é porque ele comprime de forma extrínseca, também causando uma deformidade. E aí nós temos outras formas de resolver isso. Hoje a gente tem muitas formas, por embolização, a gente pode resolver por miomectomia, que é a retirada desses miomas por via laparoscópica, às vezes até mesmo com uma cirurgia, né, com o abdômen aberto. A gente tem radiofrequência, que são alguns tratamentos que ajudam também, laser. O laser e a radiofrequência também podem ser feitos por esteroscopia. Então, assim, a gama de tratamentos hoje para os miomas, ela é extremamente vasta, né? A cirurgia robótica, que é extremamente precisa e conserva muito a integridade desse útero no pós-operatório. E no caso da reprodução assistida, a grande questão é que, por exemplo, a gente pode ter um mioma que está na parede uterina, não está deformando, por exemplo, a cavidade, então a princípio estaria tudo ok, mas ele pode, por exemplo, obstruir as trompas. Então, se ele obstrui as trompas, não existe possibilidade de gravidez de forma espontânea. Então, é um mioma que não atrapalharia, entre aspas, a gravidez, porque ele não está comprometendo a cavidade do embrião, mas ao mesmo tempo ele não permite uma gravidez de forma espontânea, porque ele obstrui a trompa. E aí é muito importante esse contato com o fertileuta e com o ginecologista, o cirurgião da paciente, para avaliar custo-benefício. Será que vale a pena a gente mexer num mioma que está ali na parede, que não está comprometendo a cavidade, para essa mulher tentar uma gestação espontânea? Ou será que vale a pena a gente partir direto para a fertilização, evitando quebrar a integridade do útero, mas permitindo que ela tenha uma gestação de forma tranquila? É extremamente importante que a gente avalie esses casos individualmente, porque nessa circunstância a gente tem que pensar em recuperação pós-operatória, se a cirurgia vai ser feita por via laparoscópica, por via aberta, por via esteroscópica, porque existe também um tempo entre a gente efetuar um procedimento e a paciente poder engravidar. Então, cada caso tem que ser individualizado, porque a gente tem que contar com todas as questões que estão no entorno desse mioma. Não é simplesmente um mioma, é aquela mulher com aquele útero, aqueles miomas e a perspectiva de gravidez dela. Então, é muito importante que a gente individualize os casos para propor o melhor tratamento para aquela mulher, que pode não ser o melhor tratamento para outra. Nós temos muitas opções e é muito importante trocar essa ideia com o seu médico, com o seu ginecologista e com o fertileuta em conjunto, para que se possa achar a melhor solução para cada caso. Eu gostaria de terminar o vídeo agradecendo a doutora Caroline, que sempre vem compartilhar bastante conhecimento com a gente. Bom, eu queria agradecer muito o convite. Eu estou sempre muito feliz em falar aqui com a Leila e conversar com vocês sobre esses assuntos. Mandem suas perguntas para a gente poder responder junto e conversar um pouco sobre esse assunto que é tão extenso e tão bacana, que são os miomas uterinos. E se você gostou do nosso vídeo, conhece alguém que está passando pelo mesmo problema, pode compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal. Até o próximo!